Olá, místicas! Eu estou de volta e hoje para falar sobre as videntes que estão retratadas numa das maiores obras de arte do mundo, a Capela Sistina. Vocês sabiam que tem profetisa dentro da Capela Sistina? Vem comigo que eu vou te contar tudo sobre elas. Sejam bem-vindas, bem-vindos, bem-vindas ao canal Mística e Selvagem. Eu sou a Paula Maria Riemer, a Mística e Selvagem, e hoje estou aqui com um assunto muito interessante para nós. Então, se você está chegando agora, já se inscreve no canal. Se você ainda não for inscrito, deixa o seu like nesse vídeo, porque eu te garanto que aqui a gente vai ter muita informação, muito conhecimento para trocar. Bom, eu tenho certeza que você já conhece a Capela Sistina, provavelmente por causa dessa imagem. Essa é uma das imagens mais famosas dentro da Capela Sistina, que é uma das obras de artes maiores assim do mundo. E quando eu digo maiores é no sentido de tamanho mesmo. Ela é estrondosa, muito grande, e foi feita pelo Michelangelo ali entre os anos 1508 e 1512. Essa obra de arte conta um pouco da história da criação do mundo, ou de Gênesis. E é por isso que ela está dentro de uma capela, é uma obra essencialmente religiosa, mas vocês sabiam que além disso, tem videntes retratadas lá dentro? Calma, que eu vou explicar tudo por aqui. Eu, infelizmente, nunca fui na Capela Sistina, esse dia de glória ainda não chegou para mim, mas recentemente eu fui na exposição Michelangelo, o mestre da Capela Sistina, que foi no MIS, em São Paulo. Essa exposição tem a proposta de fazer uma experiência imersiva, passando pelo trabalho do Michelangelo e explicando sobre as diferentes construções que ele colocou nessa obra. Separando um pouco em setores essa imagem que foi retratada na capela e explicando em detalhes o que está sendo retratado ali. Eu gostei muito de ter a experiência de ir nessa exposição e fiquei muito feliz quando eu cheguei em um lugar que dizia as Sibilas da Capela Sistina. Bom, vou explicar aqui primeiro. Se você nunca ouviu falar de Sibila, esse é um nome comumente dado para oráculos, tarôs, oráculos de papel. Mas muito mais do que isso, sibilas era como eram chamadas antigamente as videntes, as cartomantes, as profetisas. Antes de mais nada, antes de existir tarô, antes de existir tudo que a gente trata aqui nesse canal, já existiam as sibilas. Eram essas mulheres profetisas que tinham o dom de passar adiante as imagens que elas viam do que ia acontecer com a Terra. Isso aí também dá pano para manga e já a gente vai falar mais sobre isso, sobre quem eram essas mulheres e como que elas tinham esse dom, como que elas desenvolviam. O fato é que todas elas que estão retratadas na Capela Sistina são da era pré-cristã, ou seja, são figuras associadas aí ao paganismo e a uma era onde não existia ainda cristianismo. Inclusive, elas entram na Capela Sistina porque todas elas têm nos seus textos, nos textos que foram associados a elas e a sua mitologia, a previsão aí da vinda do Messias, da vinda de Jesus Cristo para a Terra. Então, a gente sabe que a Renascença, ela visita muito o mundo antigo, mas traz elementos do cristianismo de uma maneira super forte para suas obras. E é claro que na Capela Sistina, essa grande obra da Renascença, não foi diferente. Então, a gente vai ver o mundo antigo, a mitologia, aquilo que foi pré-concebido ainda no tempo dos deuses, muito associado à religiosidade cristã que estava aí no seu auge. Ao todo, são 5 sibilas que estão retratadas na Capela Sistina e eu vou explicar sobre cada uma delas para vocês. Vamos lá? Antes da gente começar, quero esclarecer que essas mulheres, então, elas eram vistas como mulheres que tinham o dom da profecia. Suas histórias são um tanto quanto mitológicas, todas elas seriam tocadas por deuses, principalmente Apolo,
Muitas das histórias que a gente ouve sobre sibilas ou sobre mulheres profetisas nos tempos antigos estão associadas a Apolo. Seria ele quem concederia o dom da profecia às mortais, às humanas. Mas a gente vai ver que a partir do momento que elas têm o dom da profecia, elas não são mais tão humanas assim. As sibilas, elas são consideradas figuras mitológicas porque elas estão em algum lugar entre deuses e mortais. Vou começar então falando sobre a Sibila Délfica, obviamente associada ao oráculo de Delfos, que foi o oráculo mais antigo da humanidade, o que mais conhecemos antes de falarmos de oráculos de papel. Hoje a gente tira tarô, a gente mexe com oráculos e utiliza muito essa palavra, mas antes os oráculos não eram nenhum objeto, era pelo contrário um lugar, um espaço localizado no templo de Apolo, onde ficariam então as profetisas, as sibilas. Essa mulher retratada como a Sibila Délfica é uma representação então de uma dessas profetisas. E, de acordo com a mitologia dela, o texto dela teria dito que a vinda do Messias seria escarnecida com uma coroa de espinhos. Ou seja, ela teria previsto ali não apenas a chegada de Jesus Cristo, mas também a sua morte, trazendo então um pouco dessa ideia de toda a história que envolve a passagem de Jesus Cristo pela Terra. Dessa Sibila, eu vou passar para uma das que eu considero mais importantes da gente falar aqui, que é a Sibila Líbica, ou Sibila da Líbia. Ela está retratada na Capela Sistina e ela teria sido uma Sibila que veio da Líbia, ou seja, do norte da África. Eu achei muito importante a gente falar dela porque olha só da onde ela veio, da onde vem a história dela. E Michelangelo optou por retratá-la assim, né, minha gente? Branca como a neve, branca como uma folha de papel sulfite. Interessante essa escolha, né? Eu acho que sempre que a gente vai estudar religiosidade e mitologia antiga, existe aqui esse ponto de partida que é a Grécia e a mitologia grega, que tem suas imagens extremamente focadas aí nesse fenótipo branco europeu. Mas muitas dessas histórias vão remeter ao Egito, à África, onde não era bem esse fenótipo, não é mesmo? E essa Sibila, que veio ali da Líbia, teria sido inclusive uma das primeiras do mundo, a primeira Sibila. Ela teria sido uma grande profetisa que não estava aí no templo de Apolo, ela estava no templo de Zeus. Estando aí no templo de Zeus, essa teria sido a Sibila responsável como a primeira a cantar oráculos, ou seja, a dar essa estrutura poética para as profecias que ela visualizava, que ela vislumbrava. Uma das frases que é considerada uma das mais famosas que teria sido dita por essa Sibila é: chegará o dia em que tudo o que está oculto será revelado. A terceira Sibila de quem eu vou falar aqui é a Sibila Eritreia. E já vou pedir desculpas se a minha pronúncia estiver errada. É difícil entender nesses textos como que a gente pode pronunciar essas palavras tão antigas, mas basicamente essa Sibila teria vindo da ilha de Eritreia, onde hoje seria a Turquia. Muitos versos e canções foram atribuídos a ela. Ela viveria ali nessa ilha e teria sido aí uma das primeiras a falar bastante também sobre a vinda do Messias, sobre a vida de Cristo. Inclusive, os textos dela foram citados mais para frente pelo imperador Constantino e por Santo Agostinho. Os textos dessas sibilas, gente, são escritos de livros sagrados, manuscritos muito antigos, associados a elas, as sibilas, as profetisas. Eles teriam sobrevivido a muitas quedas, a incêndios, e é por isso que são vistos como textos sagrados, porque se mantiveram mesmo diante da destruição humana. Olha que interessante. Eu fico me perguntando com isso se essas mulheres não teriam sido as nossas primeiras escritoras, as nossas primeiras contistas, as primeiras poetas do mundo, talvez. Essa foi a Sibila sobre quem eu mais achei informação e ela é Cumeia.
Mais uma vez, desculpa se a minha pronúncia não estiver correta, me corrija aqui nos comentários, por favor. Mas ela teria vindo então de Cumas, que é da Itália, perto de Nápoles, seria onde ela teria morado. Essa Sibila, a história diz que ela é uma filha de ninfas. Aliás, ninfas não, né? De uma ninfa. E ela morava numa gruta fazendo as suas previsões. É muito interessante observar a história dela. A mitologia conta que foi Apolo quem concedeu a ela o dom da inspiração, o dom da previsão, mas Apolo também lançou uma maldição sobre ela. É o seguinte, ela teria quantos anos de vida pudesse carregar de grãos em suas mãos. Porém, Apolo não concedeu a ela o dom da juventude. Então ela viveu 700 anos e todos esses anos aparentavam a sua estrutura física. Isso a gente pode ver, inclusive, nessa imagem de Michelangelo, o quanto essa Sibila está retratada como uma velha, uma senhora. Mas também é muito interessante observar a escolha da estrutura corporal que Michelangelo optou por dar a ela. Dá pra ver que ela é super forte, ela tem braços imensos e tem muitos detalhes aí na imagem dela que vão tratar dessa anatomia extremamente perfeccionista que aparece ela tendo. Muitas partes, inclusive, daquilo que está coberto nela vão remeter a partes do corpo e vão falar sobre essa simbologia que a gente pode ler entre o corpo humano e as atribuições que eram feitas às videntes, aquelas que faziam previsões. A história também diz que as profecias da Sibila Cumeia teriam sido registradas em 9 livros, mas só 3 chegaram até os dias de hoje. Antes de eu contar para vocês sobre a última Sibila que está registrada aqui, você já deixou o seu like no vídeo? Já compartilhou com uma amiga que também se interessa por arte ou por oráculos? Já comentou aqui embaixo se você conhecia essa história? Bom, estou esperando você vir comigo e se inscrever no canal para ver mais conteúdo por aqui. Por fim, vou falar da Sibila Persa, que foi a que eu menos encontrei informações sobre ela. Tudo que a gente sabe é que ela teve vários nomes, como Sibila Persa ou Babilônica. É bem interessante observar como ela é retratada por Michelangelo totalmente absorta na sua leitura, né? Ela tá com a cara literalmente no livro. E ao mesmo tempo em que a gente tem pouquíssima informação sobre ela, sobre o que ela teria previsto e quais são os textos relacionados a ela, ela foi uma das mais registradas em artes. Então a gente encontra diversas esculturas e outras interpretações artísticas da Sibila Persa. Uma coisa que eu achei engraçada sobre ela é que um dos textos diz que ela teria sido uma das... que ela pertencia à família, à linhagem, né, de Noé. Mas não pertence todo mundo, gente? Né? Se o dilúvio matou todo o resto das pessoas, não somos todos nós descendentes de Noé? Fiquei com essa dúvida, fiquei com esse questionamento. Se alguém souber me responder, por favor, comenta aí embaixo. E são essas as Sibilas que estão retratadas na Capela Sistina. Eu quis muito trazer esse conteúdo aqui para vocês. Ele me interessa muito porque hoje a gente vê a questão das previsões, né, da visão para o futuro, como algo constantemente demonizado, associado a uma religião específica, né, ou a uma coisa mais mística, de quem tem um pezinho aí no paganismo, na bruxaria. Mas a verdade é que essa é uma das missões mais antigas do mundo. Sempre existiram profetas e profetisas. E isso independe de religião. Em todas as religiões tem essa pessoa que visualiza o futuro, que é tocada e que consegue trazer mensagens para a Terra. Para além desse aspecto mais espiritualista, divino, eu acho muito interessante a gente observar que essas mulheres são todas intelectuais. Elas estão sempre lendo, escrevendo, estão sendo retratadas como poetas, né, e como aquelas que cantavam a verdade, cantavam o futuro. Isso me leva a pensar bastante nessa ideia que a gente tem de que quanto mais a gente conhece o nosso passado, mais a gente consegue enxergar o nosso futuro. Sendo assim, para além de profetisas, para além de videntes,
Será que essas mulheres também não podem ser consideradas, na verdade, as primeiras grandes intelectuais que, a partir dos seus estudos, da sua pesquisa e do seu conhecimento de mundo, conseguiam visualizar o que estava vindo à frente? Por estarem justamente absortas nessa intelectualidade, por compreenderem a composição da humanidade tão bem que conseguiam com isso trazer previsões para o futuro? São algumas das coisas que eu me questiono sobre o lugar das mulheres na intelectualidade e o quanto a nossa habilidade de ser visionária, vidente, de enxergar o futuro, está relacionado também com o nosso conhecimento de mundo, com o repertório que a gente carrega com a gente. Hoje a gente tem muito mais popularmente formas de falar sobre o futuro, sobre aquilo que é divinatório, sobre o que estamos vendo à nossa frente, com os oráculos, os tarôs, as cartas que eu sempre trago aqui para vocês. Mas será que essas mulheres não seriam então as primeiras intelectuais? E outra coisa sobre isso, eu sempre falo que o tarô, que essa ferramenta que a gente usa hoje para poder falar de futuro, é uma arte não só divinatória e também não só de conhecimento prático, racional, mas é uma arte interpretativa, que vai sempre depender da nossa visão de mundo, do repertório, daquilo que a gente carrega com o nosso conhecimento de mundo. É por isso que é tão importante que cada parte nossa, cada experiência da nossa vida, seja também incorporada na hora de fazer uma leitura das cartas. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu amei gravar para vocês e espero vocês no próximo vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal, de compartilhar com quem você gosta, de chamar mais pessoas para estarem aqui conversando assuntos místicos e selvagens toda semana com a gente. Um beijo, até o próximo vídeo.